Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é bem importante e eu vejo que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. É sobre o quê? Reabilitação profissional. E eu vou te falar sobre uma oportunidade. Depois que você termina a reabilitação profissional, eu vou te explicar o que direito pode nascer logo após você terminar esse curso, logo após você terminar a reabilitação profissional. Vou comentar um pouquinho como que você entra nessa modalidade de reabilitação. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique comigo até o final. Vamos lá, pessoal. Eu quero falar sobre a reabilitação profissional. E para falar sobre a reabilitação profissional, nada melhor do que usar a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. Essa lei, ela lá no artigo 89 até o 93, ela traz ali o que é a reabilitação profissional, como que ela funciona, e eu quero compartilhar aí com vocês a tela mostrando sobre a legislação, a Lei 8.213 de 91. Você está aí comigo, então vamos compartilhar a tela para a gente entender um pouco melhor. E logo após eu vou falar sobre uma oportunidade, de um benefício que pode estar agregando no teu direito à reabilitação profissional. E muita gente acha que não tem direito, acha que não é para você. E se você tiver direito, fizer reabilitação, 90% dos casos nasce esse direito, que é um benefício previdenciário, tá? E eu vou estar falando no final como que ele funciona. E se você não souber como que faz para solicitar ele, eu vou estar à disposição para te ajudar. Vamos lá para a compartilhar a tela aqui. Ó, vamos lá, já está aberto aí, ó, Lei 8.213, artigo 89 e até o 93. Vamos lá, eu vou estar lendo esses artigos aqui. Ó, vamos lá. A reabilitação profissional. E aqui a gente tem a seguinte situação. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcialmente ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e a readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então, assim, pessoal, resumindo, vamos resumir aqui. A reabilitação profissional é quando a pessoa entra num benefício por incapacidade. A pessoa entrou num benefício por incapacidade, auxílio-doença, auxílio incapacidade temporária, que é a mesma coisa, aposentadoria por invalidez ou a, o benefício por incapacidade, aposentadoria por incapacidade total e permanente. Tá? A pessoa tem que ter passado por esses benefícios. Pode ser também uma pessoa com deficiência? Pode. Qual é o sentido da reabilitação profissional? Vamos dizer que a pessoa trabalhava digitando, era um digitador. Eu acho que hoje nem tem mais essa profissão. Mas vamos dizer que ela trabalhava como digitador. E ela desenvolve um problema na mão ou no pulso, uma síndrome do túnel do carpo, que aí a pessoa fica sem os ligamentos aqui da mão e fica com dificuldade para se adaptar àquela situação que ele já trabalhava como digitador. E aí se verifica que ela não tem mais condição de retornar para o trabalho. E aí o que se faz? Uma reabilitação profissional. Mas e como que é assim uma reabilitação? O INSS vai e paga um curso para a pessoa para fazer uma outra atividade que não vai ter o exercício da mão efetivamente. Talvez seja um trabalho de vigilante, talvez seja um trabalho mais técnico. E aí a pessoa não tem aquela necessidade da mão e provavelmente vai ser reabilitada.
E aí que fica o segredo. Eu vou continuar lendo aqui para vocês, compartilhando a tela e explicando um pouco mais sobre essa reabilitação profissional. A reabilitação profissional, parágrafo único do artigo 89, compreende fornecimento de aparelho protético, prótese, ortese, instrumento para auxiliar na locomoção quando a perda ou a redução da capacidade laborativa funcional puder atenuar o seu uso dos equipamentos necessários para habilitação ou reabilitação profissional. A reparação ou substituição de aparelhos mencionados no item anterior, desgaste de uso normal e estranho à vontade do beneficiário. Transporte do acidentado do trabalho quando necessário. A prestação de que se trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive os aposentados, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social e dos dependentes. Então vamos lá, pessoal. Se você for indicado, quando você fizer a perícia para o INSS, se o INSS falar, ó, você já está aqui já há um ano com essa incapacidade na mão, vamos voltar para o cara da mão, tá? Aí já está incapacitado aqui para durante um ano. E você tem condição de trabalhar, só que em outra atividade. Então eu vou pagar um curso, a INSS vai pagar um curso para você. Enquanto você estiver recebendo esse curso, você não vai ter, olha só, você não vai ter teu benefício suspenso. Você tem que fazer o curso, depois do curso, que acabou o curso, você volta ao mercado de trabalho e aí teu benefício é suspenso, cessado, na verdade. Tá? Vamos voltar aqui. É caráter obrigatório, tá? Quando a INSS decide, você tem que ir lá e fazer esse curso e buscar a reabilitação profissional. Vamos lá. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para o tratamento, exame fora do domicílio, conforme regulamento. Concluído o processo de habilitação e reabilitação profissional, a Previdência Social emitirá um certificado individual indicando as atividades que pareçam serem exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que ele exerça outra atividade para a qual se capacitar. A empresa com mais de 100 com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher 2 a 5% dos seus cargos de beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência habilitados, na seguinte proporção: cada 200 funcionários, 2%; a cada 201 a 500, 3%; a cada 501 a 1.000, 4%; e cada 1.001 funcionários, 5% tem que ser. Esse aqui é o chamado PCD, tá? Pessoa com deficiência. Que aí a pessoa tem aquele problema de saúde, ela está reabilitada e ela vai para outra atividade. Parágrafo 1º. A dispensa da pessoa com deficiência ou do beneficiário reabilitado da Previdência Social ao fim do contrato, do prazo determinado, de mais de 90 dias, a dispensa imotivada no prazo de contrato indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou reabilitado. Aqui está explicando, né? Se a pessoa for dispensada, aquela pessoa que foi reabilitada foi dispensada no fim do prazo de um contrato determinado em 90 dias, um contrato um contrato por tempo indeterminado só pode ocorrer após a contratação de um outro funcionário naquela mesma situação. Ao Ministério do Trabalho e o Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados estatísticos sobre o total de vagas preenchidas por pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo, quando solicitados pelos sindicatos, a entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos,
será considerado somente a contratação direta da pessoa com deficiência, excluindo o aprendiz com deficiência, que trata a CLT. Vamos lá. Para a reserva de cargo, será considerado somente a contratação direta da pessoa com deficiência, excluindo o PCD. Pessoal, você ficou até o final. Eu vou te explicar agora o pulo do gato, tá? O que é o pulo do gato, doutor? O que você está falando? Eu já te expliquei o que é reabilitação profissional. Já te expliquei como que ela funciona. Ela é um curso que você vai receber o teu benefício. E quando você cessar, você vai receber um certificado. Nesse certificado vai ter lá a função que você pode exercer. Dentro dessa função que você pode exercer, a empresa vai te contratar e você vai ter o teu benefício cessado e vai voltar para a atividade, aquela que foi reabilitada. Contudo, entretanto, normalmente, tá? Normalmente, a pessoa tem um problema de saúde ou por um acidente de qualquer natureza, ou por uma atividade com causa relacionada à própria atividade laborativa que ela exercia anteriormente. E para isso, e se for nesse sentido, o que é feito? Por exemplo, se a pessoa é digitador, ela tem um problema na mão, normalmente porque ela digita muito. Tá? Vou trazer aquele exemplo de novo para fixar na sua cabeça. A pessoa é digitador, ela tem um problema nas mãos, já está há 10 anos como digitador, ela tem um problema nas mãos. E aí, por esse problema nas mãos, ela tem uma reabilitação profissional, ela se readapta para uma atividade que não utiliza as mãos, o vigilante, a outra atividade qualquer que seja. Nessa atividade, ela foi reabilitada. E aí pode nascer aí um benefício, que é o benefício de auxílio acidente. O benefício de auxílio acidente é quando você tem uma redução da capacidade laborativa decorrente de uma atividade profissional ou um acidente de trabalho. Bem interessante isso, né, pessoal? Então, auxílio acidente é um benefício com caráter indenizatório e você pode ter direito. E se você quer saber mais sobre isso, você foi reabilitado, você pode estar jogando dinheiro fora todos os meses, porque esse benefício de auxílio acidente é um benefício indenizatório até você se aposentar. Você sofreu aí uma reabilitação profissional por 25 anos, você pode ter direito a esse benefício até você se aposentar com 65, 60. Aí vai ser qual a regra de aposentadoria. E você vai ter esse benefício todos os meses. É como se fosse um benefício de prestação continuada. Todos os meses você vai ter direito a esse benefício, incluindo o 13º. É um benefício que ele tem um valor menor, tá? Ele não é um valor de um salário integral, como se tivesse aposentado. Ele corresponde à metade do que você receberia como aposentado, mas é um benefício que você pode ter direito, pode estar jogando no lixo, jogando fora. E se você quer saber sobre isso, entre em contato comigo, que eu vou estar te ajudando, te orientando como que funciona esse benefício. E uma outra situação, vou deixar um link aqui de um vídeo falando mais sobre o auxílio acidente para esse vídeo não ficar muito grande, tá bom? Um abraço e até a próxima.